寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Vietnã e Singapura, Vietnã ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aos sul-vietnamitas, como Ninh Quao Qui, Nguyen Van Cao e entre outros, né? Nguyen Dinh Diem também principalmente, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né? Hoje vamos falar sobre Duong Van Minh, o que foi ele, o que ele fez, e o último presidente do Vietnã do Sul. Então ele deve ter exercido uma pressão, ele deve ter exercido algo ali bem importante, hein? O último presidente do Vietnã do Sul, que consequentemente foi o último Vietnã do Sul que teve, né? Eu sei que pode parecer besteira, mas podem ter outros, né? Caso tivesse um contra-ataque ou então, enfim, né? Mas e o porquê que ele foi o último presidente do Vietnã do Sul, né? O último vietnamita a liderar o Vietnã do Sul. E sabe quanto tempo isso durou? 3 dias. Mas vamos lá, e lógico que eu vou explicar, né, tudo desde o início. Duong Van Minh, ele nasceu no dia 16 de fevereiro de 1916 e veio a falecer no dia 6 de agosto de 2001. Duong Van Minh, ele nasceu no sul de Saigon, né, já fora do estado de Saigon, mas é basicamente ali numa divisa praticamente, tá? Numa fronteira ali de estados praticamente, então, né, sul de Saigon, Delta Mekong, por aí. E ele não era pobre, tá? O seu pai tinha muito dinheiro, não só dinheiro, mas também como muitas terras. Afinal, o pai dele trabalhava como ministro das finanças colonial da Indochina, tá? Ou colonial francesa, chamem como quiser, ambos estão corretos. Então o pai dele tinha muita grana, tá? E isso, lógico que deu vários benefícios para Duong Van Minh, só que Duong Van Minh, ele não queria muitos desses benefícios. Ele, por exemplo, acabou recusando ter uma cidadania francesa, preferiu ter uma cidadania vietnamita ou da Indochina. E mais tarde ele acabou também se mudando para Saigon, para ele acabar indo estudar em 2 escolas francesas, inclusive uma dessas escolas francesas em Saigon, ninguém mais, ninguém menos que o Norodom Sihanouk estudou nela. Pois então o negócio ali era elite. Então ele acabou fazendo a escola, completando os estudos, e logo cedo ele acabou se juntando ao exército, mas ele também não queria se juntar ao exército onde era misto, ele queria se juntar ao exército apenas num regimento onde só tivesse vietnamitas ou asiáticos da Indochina como um todo, tá? E beleza, ele acabou se alistando, acabou ficando por lá, acabou treinando. E na década de 40, né, quando o Japão invade a Indochina, mais precisamente o Vietnã, ele é chamado ali para a guerra, mas tem um problema que ele é capturado e torturado pelos japoneses durante toda a guerra, né? Então ele basicamente passou a guerra inteira apanhando. Tanto é que quando ele saiu, foi liberado pela Kempeitai, ele voltou apenas com um dente na boca. Ele voltou vivo, mas voltou apenas com um dente na boca, que ele sorria justamente para mostrar esse dente como resistência, né? Mas depois ele acabou, lógico que reconstituindo a sua boca, colocando dentadura, então fiquem tranquilos, não precisa exibir uma cena nojenta na cabeça de vocês, tá? Então, já em 1952, conforme ali as políticas vão mudando ali no Vietnã, ele acaba sendo transferido para o Exército Nacional do Estado do Vietnã, o Vietnã do Sul, tá? E beleza, a partir desse momento ele segue normal, né? A Guerra da Indochina já tinha startado,
E em 1954 ele acaba sendo capturado pelos comunistas. Caramba, de novo, né? Mas dessa vez o jogo mudou, porque tendo 1,83 de altura e pesando 90 quilos, né? Ele conseguiu sair no soco ali com os guardas comunistas, os guardas do Vietnã do Norte, inclusive enforcando muitos deles ali, esmurrando mesmo. Ele saiu da prisão na base do soco e com isso liberou outros sul-vietnamitas das prisões. Então, logo que ele chegou ali para Saigon, em 1955, ele já teve aí que ser líder ali de uma campanha contra um grupo de mercenários chamado Bien Xuyen, que esse Bien Xuyen, na verdade, ele fazia parte do exército do estado do Vietnã, mas era um regimento do exército para fazer o serviço sujo, e depois eles acabaram se desvencilhando ali do exército, acabaram virando mercenários, né? Basicamente tipo um Azov ao contrário, um Wagner Group ao contrário, que era independente e depois foi para o exército russo, o exército ucraniano. Então aí o Bien Xuyen foi o oposto, eles faziam parte do exército do estado do Vietnã, mesmo sendo um negócio autônomo ali dentro. Tanto é que eles eram monarquistas, não eram republicanos. E depois da Batalha de Saigon contra esses grupos de mercenários monarquistas, Duong Van Minh conseguiu com que os líderes ali se rendessem. Ele acabou desmantelando o grupo e muitos dos mercenários, em média 200 mil, mano, olha o tanto aí, 200 mil, de 2 mil a 200 mil, ficou nessa dúvida aí, acabaram sendo reentregados ali no exército regular, enquanto alguns líderes ali do Bien Xuyen acabaram sendo presos ou até mesmo empacotados, né? E lembrando que quando estava acontecendo isso, o Vietnã ainda estava em guerra, tá? Só ressaltando. E isso acabou chamando a atenção de ninguém mais, ninguém menos do que do presidente do Vietnã, o Nguyen Dinh Diem, sim, esse mesmo, o católico. E ele acabou, né, indo pessoalmente cumprimentar Duong Van Minh em um desfile militar, dando um abraço e 2 beijos na bochecha dele. Lá ele, hein? Lá ele, hein? E aí, beleza. Isso, lógico, que alavancou a carreira do Duong Van Minh. E ele foi lá e conseguiu subir bastante, ganhar dinheiro, dar entrevista, ficar próximo ali do Nguyen Dinh Diem. Mas eles estavam começando a se desentender depois de um tempo. Então, Duong Van Minh, ele acabou basicamente botando ali seus soldados para espionarem a polícia e espionarem os generais e os soldados ali próximo ao Nguyen Dinh Diem, né? E o motivo? Bem, o motivo do Duong Van Minh não falava para os seus subordinados, digamos assim. E isso dava um ar de curiosidade, um ar de até mesmo ansiedade e agonia, né? Por que a gente está espiando o cara? E tipo assim, era um negócio que não era basicamente só espiar o cara, era estar na vida do humano. Então, tipo, eles até mesmo chegavam a jogar tênis com o Nguyen Dinh Diem para tentar saber qual que era a ideia do Nguyen Dinh Diem. Mas as coisas vão piorando, principalmente para quem é budista, né? Porque em 1963, né, começou uma perseguição de budista em massa, uma revolta budista em massa, empacotamento de budistas em massa. Tanto é que a foto de um álbum de metal, de rock aí, do Rage Against the Machine, de um monge se tacando fogo em protesto ao que estava acontecendo, era do Vietnã do Sul essa foto, tá? Um monge tacando fogo em si mesmo, pois era o protesto ali que eles estavam fazendo. Então, né, Duong Van Minh, ele acaba recebendo ali um aval, mesmo que de um modo indireto, aí dos Estados Unidos, para dar um golpe de Estado. A CIA chega ali e fala, olha, é o seguinte, eu não vou fomentar um golpe de Estado, tá? Mas se por acaso acontecer um golpe de Estado, eu não vou me interferir. Eu não vou falar nada, viu? Aqui, ó, fechei o olho. Então, os Estados Unidos estavam bem assim. E no dia 1º de novembro de 1963, Duong Van Minh, ele pega seus soldados, né, e começa a dar cabo dos policiais e dos generais leais ao Nguyen Dinh Diem. Lembrando que o Vietnã ainda estava em guerra contra o outro.
E com isso, o Duong Van Minh ele acaba sequestrando o Yong Dinh e o seu irmão. E eles acabam indo ali no palácio presidencial. E lógico que os generais, os soldados leais ao Yong Dinh acabam cercando o lugar. E o Duong Van Minh, lógico que ele não estava sozinho, foi ele e mais 12 pessoas. Ele basicamente falou que não era para o cara ser zerado, tá? Ele falou para o cara que não era para ser zerado, que era só para ele pegar exílio. E isso acabou gerando um debate interno ali entre eles, né? Entre os golpistas. E basicamente aconteceu que nesse bate-boca aí entre eles, as forças leais ao Yong Dinh acabam cercando o palácio. Então, Duong Van Minh acaba fazendo um anúncio que não era para tirar, que eles estavam com Yong Dinh no seu jeep, né? Ele não especificou qual, obviamente, e que era para ficar tranquilo, pois eles iriam até uma base americana, que eles tinham descolado ali um avião que ia sair do Vietnã e ia para qualquer outro canto. Então, beleza. E na madrugada do dia 2 de novembro de 1963, Duong Van Minh faz 2 com a mão, que é para... E um subordinado, aliás, entende que é para dar cabo ali dos 2 irmãos, do irmão do Yong Dinh e do Yong Dinh. E com isso, fica o mistério aí quem zerou Yong Dinh. Mas, tem um porém, né? Ele foi zerado no Jeep de madrugada, e a população que já estava insatisfeita, meio que pensou, tá, beleza, né? Zeraram o cara. Eles ficaram felizes, mas ao mesmo tempo com uma sensação de medo, né? Afinal, quem assumiu foi um cara chamado Nguyen Thieu, né? Que também era católico. E com isso as pessoas pensaram, tá, beleza, tiraram o Yong Dinh, que era católico, um outro católico assumiu. E aí? E a transição, sabe? Eles ficaram com medo, só que ficou naquele impasse. Quem zerou Yong Dinh? Então, Duong Van Minh fala que quem zerou Yong Dinh foi Nguyen Thieu. Nguyen Thieu, que tinha assumido, já foi derrubado por Yong Dinh no dia 6 de novembro de 1963. E Duong Van Minh foi legitimado tanto pelos Estados Unidos quanto pelos sul-vietnamitas. Afinal, ele gerava mais empatia, pois ele era budista, ele era mais moreninho. Então ele se parecia mais com a população local. Então, a partir desse momento, ele começou a prender todos os governadores, os políticos de um modo geral, que estavam ali junto no governo do Yong Dinh. E não só isso, mas como ele começou a prender pessoas sem prova, sem evidência, estava andando na rua, ele não foi com a cara, prende. E lógico que ele mandou prender muita polícia e muitos soldados a favor do Yong Dinh. Plot twist, o Vietnã estava em guerra, tá? Tudo isso acontecendo com o Vietnã em guerra, só lembrando. Então, ele começou a abusar do poder, começou a abusar da autoridade, e aí as coisas foram indo. Ele conseguiu melhorar as relações com os Estados Unidos, né, que por causa das perseguições com os budistas tinha aplicado sanções, congelamentos nas contas, congelamento no envio de armas, de tropas, de comida. Então ele conseguiu restabelecer ali uma diplomacia ali com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos voltaram a ajudar eles na guerra ali com mais intensidade. Mas, né, como nada dura para sempre, no dia 30 de janeiro de 1964, Nguyen Canh assume o poder. Ele acaba derrubando Duong Van Minh e ele passa a assumir o poder. Então, com isso, Duong Van Minh ele vai, sabe para onde? Para Bangkok. Sim, Bangkok. O Vietnã em guerra e os generais aí saindo do país, sendo presos, enfim. E com isso, já em Bangkok, ele literalmente faz o quê? Vários nada. Ele faz vários nada, literalmente. Ele passa a cuidar de jardim, ele passa a jogar tênis e shogi, que é um tipo de um xadrez asiático, o dia inteiro. Um xadrez ou uma dama asiático, o dia inteiro. E ele fica lá, e enquanto isso, o Vietnã, o pau estava quebrando,
pois Nguyen Van Thieu, Nguyen Can e um outro católico estavam começando a brigar entre si se colocava Dom Van Minh de volta, pois as pessoas estavam com medo, estavam com receio. Inclusive o Nguyen Can estava até aqui com motivo de que, tipo assim, ele, nas palavras dele, né? Eu quero um Vietnã independente, eu não quero um Vietnã subordinado dos americanos, eu quero um Vietnã com autonomia e decisão própria, eu não quero um Vietnã com um político lacaio dos americanos. Opa, ganhou aí, hein? Será que ele foi chamado de comunista? Então, ninguém conseguiu depor ele também não renunciou, Duan Van Minh não voltou, e até que chegou Nguyen Cao Qui, que acabou tirando o Nguyen Can. E quando Nguyen Cao Qui, que foi um político excêntrico, né, um ditador excêntrico, que se preocupava bastante com a aparência, inclusive sempre usava um lencinho lilás aqui, eu já vejo esse vídeo, é um vídeo mais divertido aí que vocês vão ver de guerra. Com isso, Duan Van Minh acaba voltando ao Vietnã. Ele acaba voltando ao Vietnã e ele acaba exercendo ali um papel de general, mas bem mais ofuscado. E quando ele volta ao Vietnã, aliás, ele volta como um político da terceira posição. Eita, será que ele era? Será que ele era? Será que ele levantava o braço? E ele falava que, olha, eu tenho meu pacote de ideias, eu consigo conversar com os norte-vietnamitas, a gente vai assinar um acordo de paz e confia no pai. Só que não deixaram ele fazer nada, não deixaram ele fazer literalmente nada. Então ele ficou ali como uma figura meramente simbólica. E já no dia 27 de abril de 1975, Nguyen Cao Qui sai do poder e isso deixa um dia vago. E quem assume no dia 28 é ninguém mais, ninguém menos que Duong Van Minh. Duong Van Minh. Então, a partir desse momento, ele fala assim, não, eu vou conversar com os norte-vietnamitas, confia no pai. Enquanto isso, os norte-vietnamitas já estavam basicamente em Saigon, muitos generais já estavam se zerando e saindo, civis estavam se zerando e saindo, até que no dia 30 de abril de 1975, quando os norte-vietnamitas já estavam em Saigon, ele tenta conversar com os norte-vietnamitas, mas não dá em nada, então ele pede para que o seu exército se renda, inclusive ele acaba se rendendo formalmente, isso vai pesar para depois. Já durante um certo período, ele acaba sumindo. Como assim ele acaba sumindo? Ele vai preso? Não. Ele pega exílio? Não. O que acontece com ele? Ninguém sabe. Ele literalmente fica em off. E a partir desse momento ele só é descoberto em 1983, quando ele pega um voo ali para a França, mais precisamente ali para Paris, onde ele fica em Paris até grande parte ali dos anos 80 e ele acaba escutando um boato que no final dos anos 80 vai ser assinada uma anistia e que os sul-vietnamitas ou aqueles que lutaram pelo Vietnã do Sul, políticos e militares, vão poder retornar ao país. Então ele tenta retornar ao Vietnã, mas ele acaba sendo barrado. Então, depois, já em 1988, ele acaba indo ali para os Estados Unidos, mais precisamente para Sacramento, na Califórnia, se eu não estou enganado, tá? E lógico que ele acaba levando a família dele. Mas tem um porém, quando ele chega nos Estados Unidos, ele acaba recebendo uma ameaça ali bem pesada, tá? Uma ameaça bem pesada. E não era uma simples ameaça de morte, era uma ameaça de alguém que sabia o que estava falando. Pois estava falando que ia zerar a filha dele e ele, tá? E para piorar a condição dele, ele passou a usar cadeira de roda. Mas afinal, o porquê que ele estava sendo ameaçado? Bem, ele nunca contou isso, tá? Ele recebeu uma carta anônima que estava ameaçando zerar ele e a família dele
caso ele contasse o que tinha acontecido no período em que ele estava escondido ali no Vietnã. Então, muito provavelmente deve ter sido alguém, né, que escondeu ele, alguém que conhece alguém que conheceu alguém que escondeu ele. Então, ele falou que se ele desse qualquer informação, se ele escrevesse um livro, se ele falasse uma vírgula, ele ia ser zerado. Então, sempre que perguntava alguma coisa, como era o Vietnã, ele só respondia até a parte em que o Vietnã ganhou. Depois disso, as pessoas ficavam curiosas, para onde você foi, o que você fez, ele ficava calado, tá? Ele ficava calado, não falava um A, saía de perto, mudava de assunto, não respondia. E bem, tempo vai, tempo vem, chegamos no dia 5 de agosto de 2001, aliás, e acontece um acidente, ele acaba caindo da escada, curioso, né? Ele acaba caindo, não foi especificado se foi da escada ou da cadeira de rodas, o que ainda assim é extremamente suspeito, e ele acaba batendo aí a cabeça no chão. Curioso, hein? Curioso. E já logo em seguida ele é enviado ali para um hospital. Caramba, hein? A ambulância foi rápida em socorrer o cara, hein? Será que já estavam esperando lá do lado de fora? Será que alguém já tinha avisado antes que um idoso asiático caiu da cadeira de rodas e precisava de ambulância? Aí quando a ambulância estava perto, sei lá, teorias. Mas a questão é que no dia 5 ele foi para o hospital e na noite do dia 6 de agosto de 2001 ele falece. Curioso, né? Estranho. E eu procurei um laudo, não achei, procurei em tudo, não achei nada sobre a causa da morte, só que bateu a cabeça no chão e é isso. E um outro detalhe que eu acabei esquecendo de comentar no vídeo, né, percebi agora na edição, que né, nenhum sul-vietnamita ficou triste pela sua morte. Mas o porquê ninguém ficou triste? Porque falam que ele foi o responsável pelo Vietnã do Sul cair, pois ele acabou se rendendo aos comunistas, né? E sendo sincero, nem teria como ele lutar. Vai. O pessoal aí também já está querendo demais. No dia 30 de abril, o Vietnã do Norte já estava em peso em Saigon. Não tinha nem como uma criança atacar uma pedra. Não tinha. Besteira desse pessoal. E ele acabou sendo enterrado basicamente no dia seguinte. Que rápido, hein? Tá querendo esconder alguma evidência? Ele foi enterrado em um cemitério em Rose Hills, ainda na Califórnia. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos do card e descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Mas e aí? Estranho esse falecimento dele, hein? Acho que zeraram ele. Eu acho que zeraram ele. Será que eles zeraram ele? Não faria sentido eles zerarem ele, né? Eles, eu digo, os vietnamitas importantes, tá? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Me siga no Insta, nas minhas outras redes sociais. O link vai estar aqui na descrição. Discord, Insta, TikTok vão estar todos aqui. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!